O Flamengo, cada vez mais, vai tomando uma distância dos demais que cada vez mais preocupa. Preocupa. Não, você não pode negociar o Caio Jorge pra um adversário que vai disputar tudo com você no ano que vem, sabe? Eu acho que é perigoso ainda você abrir a brecha pro azar assim pro Flamengo. E reforça aquilo que o Andrezão falou, que o Flamengo tá trabalhando até pra enfraquecer os rivais. Sim. Até na chegada de jogadores. Isso preocupa, tá? Exato. Cada vez mais. Muito mais, porque além de você preocupar em ter que contratar um jogador, você tem que preocupar com o Flamengo atravessar o seu negócio pra te enfraquecer. 30 milhões de euros. Pro Aston Villa, é ok. Pro Flamengo já não é. Porque você tá reforçando o rival. Você tá colocando o melhor atacante do país no melhor time do país. Vamos acompanhar aqui a mídia mineira bastante preocupada aí com esse interesse do Flamengo em Caio Jorge. Olha, lembraram até da história de Arrascaeta, que é um pouco parecida ali quando se trata de valores. Eles também comentam aí sobre Vitão, que o Flamengo entrou na parada com o Internacional. E olha, a mídia mineira está bastante preocupada aí, nação. Vamos acompanhar o vídeo até o final e deixa o seu comentário. Link na descrição aí dos dois canais como crédito. Antes do vídeo, deixa seu like. Você que não é inscrito, inscreva-se no canal. Ativa o sino das notificações para todos. Tamo juntos? Vamos ao vídeo, hein? Ô, gente, o Flamengo, cada vez mais, vai tomando uma distância dos demais. A gente tá falando de valores, não falando de contratação ainda. Mas vai tomando uma distância que cada vez mais preocupa. Preocupa. Quando a gente falava do Cruzeiro na Copa do Brasil, que não chegou na final, porque era uma oportunidade de não ter ali Flamengo e Palmeiras numa semifinal e o Cruzeiro não conseguiu chegar à decisão, a gente falava que talvez seria a Copa do Brasil mais fácil, nesse sentido, porque o Flamengo sempre vai estar envolvido, pelo menos na semifinal de competições, vai estar brigando pelo título do Campeonato Brasileiro. E tem dinheiro. Cada vez mais com dinheiro, surge um garoto da base, consegue vender com facilidade, com muito dinheiro, contrata jogador hoje de nível Europa, vai tomando uma distância que, assim, é preocupante. Agora, em relação ao Cruzeiro, me faz lembrar, guardando as proporções, os valores são até muito maiores, quando o Arrascaeta vai pro Flamengo, se eu não me engano, na época, 20 milhões de... Eu acho que deu 73 de reais, 73 milhões de reais. E aí, o Cruzeiro foi aquela venda nacional que... Impactou. Que impacta, né? Quando acontece uma venda dessa de forma nacional... É uma venda que tem um impacto ali. Mas o Pedrinho, foi bem claro, por 50 milhões não sai, não sai. O Cruzeiro hoje tem uma saúde financeira bem diferente controlada. De 2, 3 anos atrás. O Caio Jorge tem que ficar no Cruzeiro. Quando se fala em gol, não é tão fácil fazer gol, gente. O time que tem o artilheiro, tente continuar com o artilheiro. E é o Cruzeiro que está tentando fazer isso. Eu acho que o Andrezão até trouxe um ponto importante, que é o Flamengo tentando enfraquecer o Cruzeiro. Que eu acho que a resposta do Pedrinho não tinha nem que ser 50 milhões, tinha que ser direto só o não. Por mais que seja difícil um time brasileiro desembolsar 50 milhões para buscar um jogador do mercado interno por 50 milhões. Se um time oferecer 50 milhões... Mas nem o Flamengo tem capacidade de oferecer 50 milhões? Eu não sei, Thiago, mas você abre a brecha... E não sou o Thiago aqui. Tô tão acostumado a discordar do Thiago, tô discordando dele até longe, Lucigol. Mas eu acho que você abre a brecha pro azar, sabe? Tinha que ser direto um não. Você não pode negociar o Caio Jorge pra um adversário que vai disputar tudo com você no ano que vem, sabe? Eu acho que o Pedrinho errou em falar os 50 milhões. Que o Cruzeiro vai ganhar 50 milhões pra poder contratar um jogador, talvez até a altura do Caio Jorge. Mas o Caio Jorge já te entrega, sabe? Eu acho que é perigoso ainda você abrir a brecha pro azar assim pro Flamengo. Agora, o Pedrinho falou em 50 milhões. Mas vocês acham que se o Flamengo chega em 40, que é o meio termo, ofereceu 30. Mais o Cebolinha. 50, você vê que 40. Não, 40 limpo e não se fala mais nisso. Será que o Cruzeiro seguraria o Caio Jorge com 40 milhões de euros na mesa? É muito dinheiro. É muita grana, cara. O Vitão tem muita qualidade de saída de bola, mais do que o Fabrício Bruno. O Vitão é rápido. Os dois têm velocidade. E assim, seria uma dupla de zaga assim, incrível. Uma pena o Cruzeiro não contratar. E o Flamengo sabe dessa qualidade do jogador. Quer atrapalhar o negócio, mesmo sendo reserva lá no Flamengo, porque sabe da qualidade desse jogador. Exato, ele não chegaria no Flamengo para ser titular e reforça aquilo que o Andrezão falou, que o Flamengo tá trabalhando até para enfraquecer os rivais, até na chegada de jogadores. Isso preocupa, tá? Exato. Cada vez mais. Muito mais, porque além de você preocupar em ter que contratar um jogador, você tem que preocupar com o Flamengo atravessar o seu negócio para te enfraquecer. Então eu acho isso muito complicado, porque no Cruzeiro ele chegaria para ser titular.
E eu acho que no Flamengo o Vitão não chegaria pra ser titular, porque o Flamengo tem de fato a melhor dupla de zaga do Brasil. E quando a gente pega a escalação do Flamengo e do Palmeiras, fala assim, ó, os dois times vão jogar hoje com um time reserva. Você olha e fala assim, caramba, tem 4 aqui que seria titular no meu time. Não, o Flamengo é pior. É pra fazer isso. Então, o Cruzeiro quer fazer isso. O Cruzeiro, ele busca como esse objetivo, porque Para um rival brasileiro tem que custar mais caro. O que você pensa aí dessa oferta do Flamengo? Chegou com fome aí no Caio Jorge. Que complicada essa situação. Que complicado, porque mexe com a cabeça do jogador também, os valores. Mas vender o Caio Jorge hoje é praticamente insubstituível, né? Você vender um jogador com a performance dele no 25, você não consegue repor. É quase impossível você repor. É complicado porque você pensar em 30 milhões de euros dentro do Brasil vai ser a maior transação dentro do Brasil já feita até hoje. E uma das maiores feitas, independentemente se é Brasil ou é fora. O Cruzeiro talvez seria a maior venda da história do Cruzeiro. Certamente. O que me parece é que o Cruzeiro não precisa de dinheiro. Uma coisa é você estar com a faca no pescoço, você não tem dinheiro, você precisa pagar a conta, você precisa... Se o Cruzeiro não precisa de dinheiro, por mais que sejam 30 milhões, são quase 200 milhões de reais, eu não venderia. O Caio Jorge ainda tem uma margem ainda para você poder vendê-lo, ele tem 23 anos só, se você quiser vender no meio do ano que vem ou no final do ano, você ainda tem uma margem, e fora que a entrega desportiva que ele pode te oferecer aí por anos e anos. Sua opinião a esse respeito, e vou te fazer a seguinte pergunta. Pro Flamengo tem que ser mais caro do Sempre. que para outro clube, principalmente do exterior? Sempre. Sempre, sempre, sempre. Essa transação doméstica ela tem que ser mais cara justamente porque você está... Mas ela não é, né? Na reforçando. teoria ela não é, né, Cabidão? Olha só, quando a gente está fazendo 30 milhões de euros, vamos colocar o preço que você falou, 30 milhões de euros. Pro Aston Villa é ok. Pro Flamengo já não é. Porque você está reforçando o rival. Você está colocando o melhor atacante do país no melhor time do país. Você tem que ter uma bonificação para isso. E é por isso que o Cruzeiro deve bater na tecla de 45, 50 milhões de euros. Para inviabilizar o negócio mesmo. Né? O Cruzeiro vai fazer isso para tentar inviabilizar o negócio, obviamente. Mas o Caio Jorge é um atacante hoje que ele, na minha opinião, tá, gente? E ela é uma opinião meio que impopular. Para o Caio Jorge seria fundamental ficar até o meio do ano. Tá? Para ele jogar e ter alguma possibilidade aí, se ele ainda sonha com Copa do Mundo, eu acho que, inclusive, a parte de atacante está meio fechada, mas enfim, se tem um atacante que pode concorrer por esta vaga, é ele, é o Caio Jorge. E a adaptação também ela é melhor no meio do ano, né? E o Caio Jorge já teve uma experiência ruim de Europa, né? Teve na Juventus, teve uma lesão séria, enfim, acabou que ele não ficou por muito tempo lá. No Flamengo, eu não consigo nem cravar se ele seria titular. Tem muita Ele ainda concorrência. tem que Ele buscar tem que um correr pra espaço, ser titular. ele ia ter que buscar um espaço, né? E, gente, é o Flamengo. E o Cruzeiro sabe que o Flamengo tem bala. Eu né? recebi uma mensagem aqui do Cláudio. Tá em Nação, a mídia mineira aí comentando sobre essa possível contratação de Caio Jorge pelo Flamengo, né? Assim, muita gente já perguntando, né? Já comentando, na verdade, será que chega para ser titular no Flamengo? Será realmente que chega para tomar a vaga de Pedro? A gente nunca sabe, né, Nação? A gente nunca sabe por quê. Porque será que Pedro vem melhor fisicamente depois das contusões? Será que Pedro vem com um pouco mais de vontade? Será que Pedro vai voltar à sua boa forma? Eu acredito que sim, porque é um craque, é um senhor jogador. A gente não está discutindo o talento de Pedro. Mas o que eu estou falando aqui é o momento. O futebol é momento, né? Como é que vai estar o momento de Pedro no Flamengo já no início de temporada aí com tantos campeonatos? Campeonato Carioca, Campeonato Brasileiro, a Supercopa que vem aí contra o Corinthians, né? Como é que vai estar esse Pedro? Mas claro, tudo isso se realmente o Flamengo chegar a contratar Caio Jorge, que é uma contratação bastante difícil, né? Pedrinho já mandou o recado do lado de lá, já falou que por menos de 50 milhões não sai, é muito dinheiro, mas
o Flamengo deu um sinal, hein? O Flamengo deu um sinal e deixou a mídia mineira e os torcedores do Cruzeiro bastante preocupados, sim. De 30 milhões pode se negociar ali 35, sei lá, 37, pode ali, eu acho que foi um início de negociação. Por isso que o amigo ali no início falou, né? Pô, o Flamengo tá querendo atrapalhar a vida do Cruzeiro. Engraçado que ele quis dizer ali que ele tem um certo medo, né? Fica com um certo medo ali, pelo que foi oferecido, né? Já deu um lance, já deu um sinal, então já mandou o recado. Comente aí abaixo o que é que vocês acham dessa possível contratação bastante difícil, hein? Bastante complicada, mas o Flamengo pode sim fazer um Arrascaeta 2.0 quando se trata de contratação lá no Cruzeiro, hein, Nação? Nação, deixe seu comentário, é muito importante aqui para o nosso canal. Muito obrigado você que chegou até aqui, muito obrigado pela moral, tamo juntos. Saudações rubro-negras, isso aqui é sempre Flamengo, hein? Até a próxima.